Bom dia, meus amores do sétimo ano, tudo bem? Saudade de vocês. Hoje nós vamos estar resolvendo aquela lista de exercício do dia 25, quarta-feira passada. Vamos lá? Eu daqui, vocês daí? Olha só. Então, primeiro exercício. Construa uma reta Y perpendicular à reta X, sendo que A pertence a Y. Então, o A ele está aqui, ó. Nós vamos construir uma reta Y que passe por A e seja perpendicular a X. Como? Nós vamos começar com a ponta seca em A. Nós vamos construir dois pontinhos de apoio, ó. Pelos pontos de apoio, certo? Construímos dois pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio agora, nós vamos cruzar os arcos. Para cruzar os arcos, nós temos que nos apoiar nos pontos que nós construímos. Abertura maior que a metade. Opa, escapou aqui. Abertura maior que a metade, tá? Certo? Aqui tem a câmera, ela fica... Ó, formou um pontinho, vou ligar esse pontinho com A. E nós vamos obter aqui a reta Y. Então, a reta Y é perpendicular à reta X e passa por A, certo? Tudo bem? No item B, eu tenho a reta X e o meu ponto A, só que eles estão dispostos de forma diferente, mas é a mesma ideia. Nós vamos construir uma perpendicular passando por A, certo? Determinei dois pontinhos de apoio, ó. Pelos pontos de apoio nós vamos cruzar os arcos, abertura maior que a metade, para os arcos se cruzarem, certo? Onde se cruzaram, formou o pontinho. Para construir uma reta nós precisamos ter dois pontos, como nós já temos o A, aí nós vamos ligar o A com esse pontinho formado, certo? E assim nós formamos a reta Y perpendicular à reta X, passando por A. Tudo bem? Mesma coisa aqui, no item C. Agora, o ponto A está disposto de forma diferente, mas é a mesma ideia. Nós vamos construir uma reta perpendicular a X, passando pelo ponto A. Então, nós vamos lá, começar por A. Qualquer abertura para formar dois pontinhos de apoio na reta Y, certo? Por esses pontos de apoio, nós vamos nos apoiar, cruzar, abrir o compasso com a abertura, fazer uma abertura maior que a metade aqui, ó. A mesma abertura para me apoiar no outro ponto. Esse pontinho formado, nós vamos passar aqui, ó, ele ligar com A. Então, construímos a reta Y perpendicular à reta X, passando pelo ponto A, certo? Agora aqui, ó, mesma coisa, mesma ideia, né? Ponta seca em A, qualquer abertura que passe, cruza em dois pontos na reta X, certo? Vamos nos apoiar aqui, qualquer abertura maior que a metade, cruza em cima, cruza embaixo, ó. Onde se cruzaram, formou um ponto de apoio. E aí, nós vamos ligar o ponto A com esse ponto formado. Encontramos a reta Y, certo? Tudo bem? O exercício 2, ele também pede para a gente construir uma reta perpendicular à reta X, né, uma reta Y, que passe por T. A diferença do item A com o exercício 1 do exercício 2 é que no exercício 1 o ponto A ele estava fora, né, da minha reta. Nesse caso, o ponto T está na reta, ele pertence à reta X que foi dada. Então, nós vamos nos apoiar nele, no ponto T, fazer qualquer abertura para determinar dois pontinhos de apoio, ó. A mesma abertura que eu fizer de um lado, eu faço do outro, determinando assim dois pontinhos de apoio. Por que é ponto de apoio? Porque nós vamos nos apoiar, escolher uma abertura que seja maior que a metade, cruzar dos dois lados, os dois nos apoiando nos dois pontos de apoio. Onde cruzaram os arcos, nós formamos um pontinho, nós vamos ligar o ponto T com esse ponto formado. E obter assim a reta Y, que é perpendicular à reta X dada, certo? No exercício B, é a mesma ideia,
A diferença é que a reta está disposta de forma diferente. Nós vamos nos apoiar em T, escolher uma abertura para o compasso para determinar 2 pontinhos de apoio, certo? Por esses pontos de apoio, nós vamos nos apoiarmos, escolher uma abertura que seja maior que a metade, cruzar de um lado e de outro a mesma abertura, certo? Formou um pontinho, nós vamos ligar o ponto T com o ponto formado e vamos obter a reta Y, e aqui elas são perpendiculares, certo? Item C, vamos determinar uma reta, aqui a reta X, nós vamos determinar uma reta Y perpendicular à reta X. Ponta seca em T, faço 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com abertura maior que a metade, senão os arcos não se encontram. Esse cruzamento formou um ponto, nós vamos ligar o ponto formado com T, certo? E obtemos assim a reta Y, tá? Item D. Nós vamos nos apoiar em T, fazer qualquer abertura maior que a metade, qualquer abertura para determinar 2 pontinhos de apoio, ó. A abertura que eu fizer de um lado eu faço do outro. Abertura maior que a metade, me apoio num dos pontos de apoio, cruzo em cima. Venho no outro ponto de apoio, cruzo os arcos aqui, ó. As aberturas tem que ser maior que a metade, senão os arcos não se encontram, tá? Então, nós vamos ligar o ponto formado com T. E assim, nós formamos a reta Y perpendicular à reta X. Certo? No exercício 4, né, na música Sampa, Caetano Veloso canta: alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Cantorias à parte, né? Então vamos lá. Sampa é de Caetano Veloso, então nós vamos analisar esse mapa que foi dado, tá? A partir esse mapa que foi dado aqui, tá? De São Paulo. Olha só. O mapa mostra esse famoso cruzamento utilizando o transferidor. Esse famoso cruzamento, utilizando o transferidor para verificar a medida dos ângulos por essas avenidas, né? Você pode constatar que são, se você observou, elas são oblíquas. O que são oblíquas? Elas não formam ângulo de 90 graus, certo? Tudo bem? B. A rua Conselheiro Crispiano e a rua Barão do Itapetininga formam um ângulo de 90 graus, então forma ângulo reto, certo? Por isso são chamadas de perpendiculares, porque formam ângulos de 90 graus. A rua Boa Vista é oblíqua à rua General Carneiro, porque elas formam ângulos. Por que elas são oblíquas? Porque elas não formam ângulos de 90 graus, formam agudos e obtusos, certo? Tudo bem? D. Por sua posição relativa, as ruas 25 de Março e Bittencourt Rodrigues são paralelas. E. A estação São Bento do metrô fica na rua São Bento, que é oblíqua à rua Boa Vista. F. A rua direita é perpendicular às ruas São Bento e Líbero Badaró. Na quinta questão, ele dá um probleminha, né? E ele pede para a gente olhar o mapa e analisar, assinar a alternativa correta. A alternativa correta vai ser a C, porque a Avenida do Bosque é paralela à Rua dos Cravos, certo? Ó. E a primeira, elas são concorrentes, a segunda afirmação são paralelas e a D, elas são concorrentes. Então, a correta é a C, certo? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau.